Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, uma batalha feroz está sendo travada no mundo invisível ao seu redor. Uma guerra que determina absolutamente tudo o que acontece em sua vida visível. Há uma força sinistra que tem operado contra seus sonhos, sua paz e sua família. E hoje o Espírito Santo abrirá seus olhos para reconhecer os sinais divinos que Deus envia quando você está sendo atacado espiritualmente. O mundo espiritual não é metáfora nem figura de linguagem. É mais real que o ar que você respira. E existe um segredo oculto nas Escrituras Sagradas, um poder de discernimento que poucos cristãos conhecem, capaz de transformar completamente sua capacidade de vencer as batalhas invisíveis que estão destruindo sua vida sem que você perceba. Você já sentiu que algo invisível lutava contra seus propósitos mais sagrados? Já experimentou aquela sensação devastadora de que forças ocultas conspiram para secar áreas de sua vida que antes floresciam com a bênção de Deus? Hoje, você descobrirá os 8 alertas sobrenaturais que o Senhor usa para avisar seus filhos quando estão sob ataque espiritual. Sinais que a maioria dos cristãos ignora completamente, permitindo que o inimigo opere livremente. O primeiro alerta divino está profundamente revelado na visão do Vale de Ossos Secos que Deus deu ao profeta Ezequiel no capítulo 37. Uma revelação que transcende a restauração de Israel e toca diretamente sua vida hoje. Quando Ezequiel foi levado em espírito para aquele vale repleto de ossos, completamente secos, sem vida, sem esperança, sem qualquer sinal de restauração possível, Deus estava mostrando o primeiro sinal de ataque espiritual. A sensação devastadora de morte em áreas que antes eram vibrantes e cheias de propósito. Perceba algo extraordinário que muitos não enxergam nesta passagem. Antes daqueles ossos se tornarem secos, eles foram corpos vivos, guerreiros com sonhos, famílias com histórias, pessoas com propósitos divinos. Mas uma batalha espiritual os reduziu a ossos espalhados no vale da derrota. Quando Deus te alerta que você está em guerra espiritual, o primeiro sinal é exatamente este. Áreas de sua vida que eram produtivas começam a secar sem explicação natural. Seu casamento, que era feliz, de repente, se torna um campo de batalha constante. Seu negócio próspero começa a definhar sem razão aparente. Sua saúde perfeita apresenta problemas que médicos não conseguem diagnosticar. Sua paz interior é substituída por ansiedade sufocante e inexplicável. Estes são os ossos secos modernos, evidências claras de que forças espirituais malignas estão sugando a vida de suas bênçãos. Mas aqui está o segredo que Deus revelou a Ezequiel e quer revelar a você agora. Quando Deus perguntou ao profeta se aqueles ossos poderiam viver novamente, Ezequiel respondeu sabiamente que só Deus sabia a resposta, reconhecendo que no natural era impossível, mas no sobrenatural tudo era possível. O Senhor então ordenou que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos secos, e algo sobrenatural começou a acontecer. Os ossos se juntaram, nervos apareceram, carne os cobriu, pele se formou, mas ainda não havia vida, até que o Espírito de Deus soprou sobre eles. Este é o processo de vitória na guerra espiritual que Deus está te ensinando agora. Primeiro, você precisa reconhecer que aquela situação seca e morta não é natural, é resultado de ataque espiritual. Segundo, deve profetizar a palavra de Deus sobre essa situação, declarando vida onde há morte, restauração onde há destruição, vitória onde há derrota. Terceiro, precisa invocar o Espírito Santo para soprar vida nova, porque sem o poder do Espírito, toda batalha espiritual está perdida antes mesmo de começar. O segundo alerta divino está misteriosamente codificado na experiência de Jacó, no Vale de Jaboque, quando lutou com o anjo durante toda a noite até o romper do dia. Uma batalha que revela como Deus permite certas lutas espirituais para transformar nossa identidade e revelar nosso verdadeiro propósito. Quando Jacó ficou sozinho naquela noite, depois de enviar família e bens para o outro lado do rio, pensava que seu maior problema era o encontro com Esaú no dia seguinte.
Mas Deus tinha algo muito mais profundo para revelar através daquela luta sobrenatural. O texto sagrado diz que um homem lutou com ele até o amanhecer. Aqui está o primeiro mistério. Por que Deus permitiu que Jacó lutasse a noite inteira? Por que não terminou rapidamente? Por que prolongou aquela batalha até o limite das forças humanas? Quando você se encontra em batalha espiritual que parece não ter fim, quando a luta se prolonga noite após noite, quando você ora e a situação piora em vez de melhorar, quando jejua e o problema se intensifica, este é o segundo alerta de que você está em guerra espiritual profunda que visa transformar não apenas suas circunstâncias, mas sua própria identidade espiritual. Jacó lutou com todas as forças durante horas intermináveis. Seu corpo chegou ao limite, seu quadril foi deslocado, sua resistência física estava no fim. Mas algo extraordinário aconteceu quando percebeu que não lutava com um homem comum, mas com um ser celestial. Em vez de desistir, em vez de se render, em vez de aceitar a derrota, Jacó agarrou o anjo e declarou as palavras mais poderosas de toda a narrativa: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Esta é a revelação que o Espírito Santo quer imprimir em seu coração agora. Algumas batalhas espirituais são prolongadas porque Deus está forjando em você um guerreiro, desenvolvendo resistência espiritual que você nunca teria sem aquela luta, revelando tenacidade e determinação adormecidas em seu interior. O anjo perguntou a Jacó qual era seu nome. Quando ele respondeu, o anjo declarou que seu nome não seria mais Jacó, o enganador, mas Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Perceba a transformação profunda através daquela guerra espiritual. Jacó entrou naquela luta como homem marcado por passado de engano e manipulação, mas saiu como príncipe de Deus, como alguém que teve encontro transformador com o sobrenatural. Quando Deus te alerta através de batalha prolongada, está dizendo que algo em sua identidade precisa morrer para que algo novo possa nascer, que seu Jacó precisa morrer para que seu Israel possa emergir. O quadril deslocado de Jacó se tornou sua marca permanente. Ele mancou pelo resto da vida, mas aquela marca não era de derrota, era de vitória. Era sinal de que havia prevalecido em batalha sobrenatural. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. O terceiro alerta divino está magnificamente ilustrado na conquista de Jericó por Josué e o povo de Israel, revelando como Deus nos mostra que algumas batalhas são ganhas de formas completamente contrárias à lógica humana. É exatamente esta aparente irracionalidade que confirma que você está em guerra espiritual não natural. Quando Josué se aproximou daquela cidade fortificada, com muralhas tão largas que carruagens podiam correr sobre elas, com portas de bronze impenetráveis, com guerreiros treinados vigiando cada centímetro daquelas muralhas, a estratégia militar humana diria para construir catapultas, preparar arietes, cavar túneis, fazer cerco prolongado até a cidade se render por fome. Mas Deus deu a Josué instruções que pareciam absolutamente insanas do ponto de vista militar. Marchar em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias e no 7º dia marchar 7 vezes. Quando você está em guerra espiritual, Deus frequentemente te dá instruções que não fazem o menor sentido para a sua mente natural. Perdoar quando quer revidar, abençoar quando quer amaldiçoar, dar quando está em necessidade, louvar quando está em sofrimento, avançar quando tudo indica para recuar. Este é o terceiro alerta de que sua batalha transcendeu o reino natural e entrou no reino sobrenatural. Quando soluções lógicas não funcionam, quando métodos convencionais falham, quando conselhos humanos são insuficientes, Deus está te alertando que você precisa de estratégias celestiais para vencer muralhas espirituais. O povo de Israel marchou em completo silêncio durante 6 dias.
Imagine a disciplina necessária, as dúvidas que devem ter surgido, os questionamentos internos sobre aquela estratégia aparentemente ridícula, mas eles obedeceram. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas no 7º dia, quando o povo gritou em uníssono, após dias de silêncio acumulado, quando a obediência encontrou o momento divino, as muralhas que pareciam indestrutíveis caíram instantaneamente. Não gradualmente, não parcialmente, mas completamente, deixando apenas a parte onde estava Raabe e sua família, aqueles que tinham a marca da proteção divina. Este alerta de Deus sobre guerra espiritual te ensina que algumas fortalezas em sua vida só cairão através de estratégias espirituais específicas que Deus vai te revelar. As muralhas de Jericó em sua vida podem ser aquele vício que você não consegue vencer, aquela fortaleza mental que te aprisiona há anos, aquela situação impossível que parece não ter solução, aquele gigante que parece invencível. Mas Deus está te alertando que a batalha é espiritual e requer armas espirituais, estratégias celestiais, obediência absoluta, mesmo quando não faz sentido. O detalhe mais impressionante desta história é que Deus disse a Josué que ele já havia entregado a cidade em suas mãos antes mesmo da primeira marcha começar. Quando Deus te dá alerta sobre guerra espiritual, através de instruções aparentemente ilógicas, está te dizendo que a vitória já foi decretada no reino celestial, mas você precisa obedecer às instruções específicas para que essa vitória se manifeste no reino terrestre. O quarto alerta divino está poderosamente demonstrado no confronto entre Davi e Golias no Vale de Elá, revelando como Deus permite que gigantes impossíveis apareçam em nossa vida para expor a diferença entre confiar em força humana e depender do poder sobrenatural. Este é um dos alertas mais claros de que você entrou em território de guerra espiritual. Quando Golias se levantava todas as manhãs e todas as tardes para desafiar o exército de Israel, sua altura de quase 3 metros, sua armadura que pesava mais que um homem adulto, sua lança cuja ponta pesava mais de 7 quilos, tudo nele era calculado para provocar terror, para paralisar de medo, para fazer os homens mais valentes tremerem e recuarem. Durante 40 dias e 40 noites, aquele gigante blasfemou, intimidou, zombou, e nenhum soldado treinado de Israel teve coragem de enfrentá-lo, porque estavam olhando com olhos naturais para uma batalha sobrenatural. Quando gigantes aparecem em sua vida de forma súbita e começam a desafiar tudo aquilo que você acredita, quando problemas monumentais surgem do nada e parecem impossíveis de resolver, quando situações intimidadoras se levantam contra você manhã e tarde sem cessar, este é Deus te alertando que você está no meio de guerra espiritual, que não será vencida com armas carnais, mas com armas espirituais forjadas no lugar secreto com Deus. Davi não era soldado, era pastor de ovelhas. Não tinha treinamento militar, era apenas um jovem ruivo que tocava harpa, mas ele tinha algo que todo o exército de Israel não tinha naquele momento. Ele enxergava com olhos espirituais o que outros viam apenas com olhos naturais. Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi via um filisteu incircunciso, desafiando os exércitos do Deus vivo. Esta é a chave da guerra espiritual que o Espírito Santo está revelando para você agora. Suas vitórias privadas com Deus no lugar secreto te preparam para suas vitórias públicas contra os gigantes. Quando Davi disse a Saul que havia matado leões e ursos protegendo as ovelhas de seu pai, estava revelando que Deus o havia treinado em batalhas espirituais menores para prepará-lo para aquela batalha maior. Cada luta que você venceu no secreto, cada batalha que superou quando ninguém estava vendo, cada gigante menor que derrotou com a ajuda de Deus, estava te preparando para este momento. Mas o momento mais revelador desta história acontece quando Saul tenta vestir Davi com sua armadura, o capacete de bronze, a couraça de metal, a espada real. Davi experimenta tudo aquilo, mas percebe que não consegue nem andar direito com aquele equipamento que não era dele, que não havia sido provado por ele. Este é um alerta crucial sobre guerra espiritual. Você não pode vencer suas batalhas com a armadura de outra pessoa, com a estratégia de outra pessoa, com a unção de outra pessoa. Você precisa usar
aquilo que Deus provou com você no secreto, aquilo que funcionou quando você estava sozinho com Deus, aquilo que o Espírito Santo forjou especificamente para sua guerra específica. Davi escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pegou sua funda de pastor e avançou contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Sem armadura humana, mas completamente revestido de autoridade espiritual, sem espada de metal, mas empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma única pedra lançada com precisão divina, penetrou o único lugar vulnerável em toda a armadura de Golias, sua testa descoberta, e o gigante que parecia invencível caiu morto instantaneamente. O 5º alerta divino está profundamente revelado na experiência de Paulo com o espinho na carne descrito em 2 aos Coríntios, capítulo 12. Um mistério que revela como nem toda batalha espiritual termina com a remoção do problema, mas algumas são mantidas por Deus para desenvolver um poder sobrenatural através da fraqueza humana. Paulo, o apóstolo que havia sido arrebatado ao 3º céu, que havia visto e ouvido coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar, recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. 3 vezes Paulo suplicou ao Senhor que removesse aquele espinho. 3 vezes aquele homem que havia ressuscitado mortos, curado enfermos, expulsado demônios, clamou por sua própria libertação. E 3 vezes Deus disse não, mas deu algo ainda mais poderoso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você ora repetidamente por libertação, e Deus parece não responder, quando jejua constantemente pedindo que aquela situação mude e ela permanece, quando clama dia e noite por alívio e o espinho continua cravado em sua carne, este é um alerta de que você está em nível de guerra espiritual, onde Deus está desenvolvendo algo que só pode ser forjado através do sofrimento contínuo, onde está criando testemunho que só pode existir através da perseverança na tribulação. Quando você aceita que algumas guerras espirituais são permitidas por Deus para manifestar seu poder através da sua fraqueza, entra em nível de autoridade espiritual que aqueles que nunca sofreram jamais conhecerão. O 6º alerta divino está extraordinariamente revelado na experiência de Daniel no capítulo 10 de seu livro, quando suas orações foram retidas por 21 dias devido a uma batalha cósmica nos lugares celestiais. Uma revelação que descortina o véu entre o mundo visível e invisível, mostrando que muitas vezes o atraso em nossas respostas não é negligência divina, mas evidência de guerra espiritual feroz acontecendo nas regiões celestiais. Daniel havia se proposto a buscar entendimento através de jejum e oração. Havia se humilhado diante de Deus por 3 semanas completas, um jejum parcial de 21 dias que o deixou fisicamente debilitado, mas espiritualmente sensível para receber uma das maiores revelações sobre guerra espiritual já registradas. No 21º dia, um ser celestial apareceu com aparência tão gloriosa que o profeta perdeu todas as suas forças e caiu com o rosto em terra. Mas as palavras que este mensageiro celestial pronunciou mudaram para sempre nossa compreensão sobre o mundo espiritual. Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Esta revelação é absolutamente revolucionária. Desde o primeiro dia, a oração de Daniel foi ouvida no céu. A resposta foi enviada imediatamente. Mas forças demoníacas, principados territoriais, resistiram ao mensageiro divino por 3 semanas completas. Quando suas orações parecem não ser respondidas, quando você jejua e nada muda, quando busca a Deus com sinceridade e os céus parecem de bronze, este é um dos alertas mais importantes de que você está no meio de guerra espiritual de proporções cósmicas. O 7º alerta divino está magnificamente ilustrado quando Eliseu e seu servo foram cercados pelo exército sírio em Dotã, revelando uma das verdades mais poderosas sobre batalhas espirituais.
Muitas vezes, você está vendo apenas o exército inimigo porque seus olhos espirituais estão fechados para o exército de Deus que está ao seu redor. Quando o servo de Eliseu acordou de manhã cedo e saiu, viu a cidade completamente cercada por um exército poderoso com cavalos e carros de guerra, e em pânico correu para Eliseu gritando: "Ai, meu senhor, que faremos?" Mas a resposta de Eliseu revelou uma dimensão da guerra espiritual que transforma completamente nossa perspectiva de qualquer batalha. "Não temas", disse Eliseu com uma calma sobrenatural que só vem de quem está vendo algo que outros não conseguem ver. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu fez uma oração que deveria ser o clamor de cada cristão em guerra espiritual. "Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja." Instantaneamente, os olhos espirituais do jovem foram abertos e o que ele viu mudou completamente sua perspectiva daquela situação impossível. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um exército celestial completo, invisível aos olhos naturais, mas absolutamente real. Completamente armado, estrategicamente posicionado, esperando apenas a ordem para agir. O oitavo e último alerta divino está supremamente demonstrado nos 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado por Satanás, revelando que muitas vezes Deus permite que sejamos levados ao deserto não como punição, mas como preparação para uma vitória espiritual que estabelecerá nossa autoridade sobre o inimigo para sempre. O texto sagrado diz claramente que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Foi uma estratégia divina, não um acidente espiritual. Imediatamente após seu batismo, quando os céus se abriram, quando o Espírito desceu como pomba, quando a voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo", o Espírito Santo imediatamente conduziu Jesus ao deserto para enfrentar Satanás face a face. Após a vitória sobre as 3 tentações, anjos vieram e serviram Jesus. O deserto se transformou em lugar de banquete celestial. Querido guerreiro, querida guerreira, seus momentos de maior provação, seus desertos mais áridos, suas tentações mais intensas, não são sinais de abandono divino, mas oportunidades de estabelecer autoridade espiritual permanente sobre o inimigo. A guerra continua, mas agora você sabe como lutar. A batalha é real, mas agora você conhece as estratégias. O inimigo é feroz, mas agora você reconhece os alertas de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Conexão Divina, comente o que sentiu ou aprendeu hoje e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Você não está sozinho nesta guerra. Deus está contigo e sua vitória já está decretada no nome de Jesus.